A graça e a paz de Jesus, igreja. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo no livro de Marcos, no capítulo 1. Nós estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, esse Evangelho maravilhoso. E é maravilhoso poder estudar o Evangelho e poder olhar para a vida de Jesus. É uma coisa que por mais que você estuda, por mais que você se aprofunda, você sempre fica fascinado com a palavra de Deus. É inesgotável a fonte. A poeira desse livro é ouro. E é um privilégio poder abrir isso aqui livremente, abertamente, e a gente poder ler isso aqui num domingo à tarde, como igreja, a gente se reunir aqui sem nenhum tipo de perseguição, de uma maneira livre, muito diferente dos relatos que nós ouvimos do nosso irmão, do pastor João na última semana, tantos e tantos irmãos nossos espalhados pela face da terra, que gostariam de poder estar aqui conosco hoje e não podem, ou poder estar agora com uma Bíblia na mão e não tem, mas a nós, segundo a graça de Deus concedeu o privilégio de a gente poder abrir agora e aprender um pouco da palavra dele. Então, Marcos capítulo 1, nós lemos a partir do versículo 21, nós lemos até o versículo 39, Marcos 1, do versículo 21 ao 39, dando sequência à nossa exposição no livro de Marcos, e diz assim a palavra de Deus. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir. Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalhavam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se, e a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para o outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha abrir os nossos corações, os nossos olhos espirituais, a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Senhor, para que a sua palavra venha mesmo prosperar aqui, hoje,
Que a tua palavra, Senhor, venha trazer grande glória para o seu nome. Que a sua palavra, Senhor, venha exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua palavra, Senhor, venha transformar, curar, consolar, confortar, admoestar os nossos corações hoje. Que o Senhor venha abençoar o teu povo através da sua palavra, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos no começo do livro de Marcos, e nós precisamos entender que o livro de Marcos, o evangelho de Marcos e todos os outros evangelhos, aliás, os evangelistas eles têm um começo, um meio, um fim, eles têm um propósito, aquilo que eles querem passar para os seus leitores. Agora aqui no começo do livro de Marcos, Marcos ele está nos mostrando quem é Jesus. Ele quer deixar muito claro quem é Jesus, o poder da sua palavra e a sua autoridade. E se você se lembra nas últimas semanas, se você estiver com a sua Bíblia aberta e voltar aí, a partir do versículo 9, você vai encontrar o relato do batismo de Jesus. E aí no batismo de Jesus, nós vemos então que a autoridade de Jesus, ela vem de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. E o testemunho de João é esse: eis que vem um depois de mim, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Então, depois de deixar claro que a autoridade de Jesus, ela vem do alto, ela vem de Deus, foi derramada por Deus através do Espírito Santo, ele vai continuar nos dando e nos indicando, nos demonstrando para nós a autoridade de Jesus. Porque o próximo relato que nós vamos encontrar aqui no capítulo 1 ainda do livro de Marcos, é Jesus chamando os primeiros discípulos. E aqui nós vemos a autoridade de Jesus sobre os homens. Jesus tem a autoridade absoluta sobre todo homem. Quando Jesus ele chama os seus primeiros discípulos, imediatamente eles abandonam o que estão fazendo e vão seguir a Jesus. Quando Jesus chama, nós obedecemos. Jesus não implora, Jesus não pede, Jesus ordena, e a palavra dele é cumprida, porque ele é Deus encarnado. Agora, a partir do versículo 21, que nós lemos agora, o foco de Marcos é mostrar a autoridade de Jesus para ensinar. Jesus não é mais um entre muitos, ele não é mais um mestre da lei, ele não é mais um rabino, ele é completamente outro. Ele vai então ensinar sobre a autoridade de Jesus para ensinar. Depois ele vai mostrar a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual. Todo o mundo espiritual obedece a Jesus. Se Jesus comanda, tudo muda. E os demônios têm que obedecer. Depois disso, nós lemos que Jesus ele tem autoridade sobre as doenças e as enfermidades. Note que ele chega e ele entra dentro da casa de Pedro. A sogra de Pedro está doente, ele entra na casa, ele se aproxima dela, ele ajuda, ele toma pela mão, ajuda a se levantar, ele não fala nada, apenas o fato da presença de Jesus dentro daquela casa transforma a vida da sogra de Pedro, ela é curada. Depois disso, a sua fama se espalha tanto, que ele chega agora, que é trazido para ele agora, à porta da casa de Pedro, enfermos, endemoniados, todo tipo de doença, para que Jesus venha curar. Jesus tem autoridade sobre todo tipo de doença. Agora, ele vai mostrar e vai encerrar toda essa passagem mostrando que essa autoridade, de novo, ela vem dessa conexão íntima e profunda com o Senhor, fato esse demonstrado na oração. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse final de tarde. E por que Marcos ele quer nos mostrar tudo isso? Por que Marcos está mostrando a autoridade de Jesus sobre homens,
sobre o ensino, sobre o mundo espiritual, sobre as enfermidades. Porque Jesus está revertendo todos os efeitos do pecado sobre a nossa vida. Jesus está nos trazendo de volta ao estado original em que nós fomos criados. Jesus está nos trazendo de volta para Deus, porque quando Ele escolhe aqueles primeiros discípulos e chama eles para segui-lo, Ele está renovando o nosso privilégio de nos achegarmos de novo na presença de Deus e andar com o Senhor. Quando Ele expulsa os demônios, Ele está nada mais do que fazendo do que nos livrando das garras de Satanás, que nós estávamos todos nós presos. Quando Ele reverte a doença, Deus nunca criou a doença, nós não fomos criados para ficarmos doentes. Os efeitos da morte vêm por causa do pecado. Jesus está revertendo todos os efeitos do pecado na nossa vida. É isso que Marcos quer deixar muito claro aqui. Então ele quer estabelecer a autoridade de Jesus, que vem e é exercida através da sua palavra. Toda a autoridade de Jesus é exercida através da sua palavra. Jesus fala e tudo acontece. E é isso que ele quer estabelecer agora, como fundamento, para que possamos entender todo o Evangelho de Marcos. Essa é a ideia, é isso que Marcos está querendo fazer agora. Mas se você voltar aí comigo para o versículo 21, se você me conhece, não feche sua Bíblia, você vai precisar dela. Versículo 21, eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. O que Jesus fazia que era tão diferente dos outros? O que ele fazia que maravilhavam essas pessoas? Imagina que Jesus está numa sinagoga um pouco diferente do que é o que nós estamos vivendo aqui agora dentro da igreja, mas nos lembra isso aqui. É uma reunião de uma congregação de pessoas onde um rabino ensina as pessoas a interpretar ou aquilo que a lei, os profetas e Moisés ensinavam para o povo. É muito parecido com o que nós estamos fazendo aqui. Nós pegamos a Bíblia e nós pregamos a palavra de Deus. O que significa isso para nós hoje? Então Jesus está ensinando a Bíblia, o Antigo Testamento. E os seus ouvintes, eles estão maravilhados. Mas por que eles estão maravilhados? Porque o texto vai nos dizer que ele não ensina como os mestres da lei. E o que ele quer dizer com isso? Os mestres da lei, os rabinos daquele tempo, eles se apoiavam na sua interpretação da lei a partir de outros rabinos, a partir de outros mestres da lei. Então eles se juntavam, eles discutiam entre si possíveis interpretações. O que para nós hoje seria mais ou menos assim: os teólogos vão discutindo sobre alguma interpretação da Bíblia, eles vão ali tentando apresentar, o que isso aqui significa? Então eles ficam ali discutindo e apresentando as suas ideias. Para dar suporte à minha ideia, eu tenho que citar algum outro teólogo de peso que vai concordar com aquilo que eu estou dizendo. E era mais ou menos isso que estava acontecendo e que as pessoas faziam. Os mestres da lei citavam e suportavam seus ensinos a partir de outros mestres da lei. Mas Jesus não é assim. Jesus, ele ensina com autoridade dele mesmo. Ele não cita outros mestres, porque ele é o mestre, porque ele é o autor dessa palavra. Jesus, então, diferente dos mestres da lei, Jesus, ele não fala sobre Deus, ele fala de Deus e dá testemunho de Deus, dele mesmo. Ele fala então com uma outra autoridade, como nenhum outro jamais falou. E é isso então que Marcos ele quer nos deixar aqui. Agora, uma outra coisa que Jesus fazia e que acontecia era, quando os escribas ensinavam, quando os mestres da lei ensinavam, nada acontecia. A vida continuava do jeito que ela sempre foi. Mas quando Jesus ensinava, quando ele abria a boca, tudo à sua volta era transformado. Quando Jesus fala, tudo é transformado. Agora, a partir do versículo 23, ele vai narrar que no meio daquele momento, enquanto Jesus ensinava, aparece esse homem, ou esse homem estava no meio da congregação, estava no meio
da sinagoga, e ele fica endemoniado. O demônio manifesta ali no meio, bem no meio da hora da pregação de Jesus. Imagina que eu estou pregando aqui agora, alguém fica endemoniado aqui no nosso meio. E aí, a gente tem que tomar uma providência. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Jesus. Jesus está pregando, está falando, e o cara fica ali, manifesta o demônio. Jesus vai ter que tomar uma provisão sobre o que está acontecendo, naquela situação, e resolver aquilo. Mas por que Marcos coloca esse relato aqui? Não é apenas porque aconteceu. Aliás, muitas outras coisas Jesus fez, ensinou, falou aqui, mas os evangelistas, eles têm um propósito, mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e que através dele nós tenhamos vida, que ele é o cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento. Por que Marcos então coloca insere isso aqui? Ele nos mostra, ele nos narra o que aconteceu dentro da sinagoga naquele dia que Jesus estava ensinando dentro da sinagoga. Porque agora, Marcos ele vai deixar claro para nós que Jesus ele não é como qualquer outro mestre da lei. Porque ele acabou de escrever que as multidões, a sinagoga, aquelas pessoas, elas ficam maravilhadas com a autoridade de Jesus. Então ele vai narrar agora a expulsão de um demônio, para mostrar a autoridade de Jesus, para confirmar que ele não é apenas mais um mestre, um outro mestre qualquer, um grande, como alguns teólogos liberais querem colocar, um grande exemplo a ser seguido, um grande mestre, um grande reformador social. Jesus não é um grande reformador social, Jesus não é um grande mestre a ser seguido, Jesus é o Filho de Deus, é isso que ele não é mais um entre muitos, ele é o Senhor. Então ele coloca isso aqui para mostrar que Jesus tem autoridade, a autoridade de Jesus, que Jesus tem para ensinar, ele tem também sobre o mundo espiritual, porque aí ele vai expulsar esse demônio, para demonstrar isso. Aí o ensino de Jesus é autenticado pelas suas obras. Você vai perceber que Jesus vai fazer coisas, ele vai ensinar, ele vai pregar, e depois, logo depois de ensinar e pregar, vem atos miraculosos. Por que esses atos miraculosos acontecem? Para testificar da autoridade e do poder de Jesus Cristo, que ele tem autoridade, que aquilo que ele fala é válido, então ele vai testificar através dos seus atos milagrosos. É por isso que Marcos, Lucas, Mateus, João estão sempre colocando milagres, para atestar que o ensino de Jesus é verdadeiro. Mas é interessante que esse endemoniado, ele dá para nós, ele nos ensina, aliás, uma lição teológica muito importante. Qual a lição teológica muito importante que ele nos ensina? O que é o endemoniado? O endemoniado, diferente de outras doenças, por exemplo, você cai diagnosticado com alguma doença, você ainda, por mais grave que a doença seja, você pode pedir ajuda, você pode pedir oração, você pode clamar por socorro. Agora, diferente disso, o endemoniado, o que ele pode fazer por ele mesmo? Nada. O estado que ele se encontra, o estado que ele está, ele é tão submisso àquela entidade que o domina, que ele nem ajuda consegue pedir. E o que Marcos quer nos mostrar? Porque se você percebeu aqui, Marcos ele vai relatar que Jesus expulsou demônios nessas 3 passagens, porque existe uma divisão de 3 passagens. Se você está com a NVI aberta, ou alguma versão aí aberta, você vai ver que tem essa primeira passagem do versículo 21 ao 28, depois nós temos uma passagem do 29 ao 34, e a última passagem do 35 ao 39, mas em todas essas 3 passagens, se você notar, tem uma coisa em comum: Jesus está expulsando demônios em todas elas. Então, por que Marcos o que Marcos quer nos ensinar com relação a essa questão de expulsar demônios? Ele quer nos ensinar que essa é a nossa vida, a parte do Espírito Santo,
a parte de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nós éramos inimigos de Deus por natureza, e que nós seguíamos o príncipe da potestade do ar, Satanás. Todos nós éramos seguidores de Satanás, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, todos nós estávamos numa situação de domínio satânico, que nem por clamar por ajuda, nós não conseguiríamos. Então é Jesus que vem, que nos encontra, e diz, chega, e nos liberta e nos transforma. A situação desse endemoniado é a minha história, é a sua história, que Jesus nos encontrou, e nos transformou, e nos libertou, para uma nova vida com Ele. Agora, é interessante aquilo que esse endemoniado vai falar aqui no versículo 24, a primeira coisa que ele diz aqui, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. No primeiro século, era muito comum a crença, eles acreditavam que para você expulsar um demônio, você precisava usar algumas fórmulas mágicas, alguns encantamentos, você precisava saber de algumas coisas. Uma dessas coisas era saber o nome da entidade que estava dominando aquele ser. Por quê? Porque o ato de nomear é o ato de ter poder sobre alguém. Vou dar um exemplo, quando Deus cria todos os animais, Ele traz esses animais para Adão, e Ele fala, Adão, nomeia a galera toda aí. Por quê? Porque Adão é aquele que vai governar, como representante de Deus, todo o mundo. Então Deus dá autoridade para Adão nomear todos os animais, porque Adão terá autoridade representativa de Deus sobre todos os animais, e eles todos te temerão. Quando nós nomeamos nosso filho, quando nós damos nome aos nossos filhos, nós nomeamos nosso filho porque nós temos autoridade sobre eles. Você não nomeia o filho de ninguém. Tem alguns casos, né? A exceção à regra. Mas no geral, somos nós que nomeamos nosso filho, né? Aí você coloca aqueles nomes bonitos que tem lá no Antigo Testamento. Nunca apareceu aqui um Beltesazar para a gente, né, orar. Nunca apareceu um Nabucodonosor aqui. Uns nomes legais do Novo Testamento, gente. Está na hora de começar a inovar. Está cheio de João e Maria no mundo. Vamos começar a fazer uns negócios novos aí. A menos que você venha lá do Nordeste. Porque lá no Nordeste o negócio é diferente. Eu tenho os meus irmãos do Nordeste que têm me ensinado que lá eles dão nomes que eles mesmos fazem. Isso é um negócio maravilhoso. Cadê a Damares? Está aqui hoje ou não? Não posso falar da Damares, porque ela não está aqui para se defender. Mas a Vivi está. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o ato de nomear é o ato de ter poder sobre. Então acreditava-se naquela época que se você soubesse o nome do demônio, você só poderia expulsar um demônio se você soubesse o nome dele. É por isso que eles tinham que perguntar e fazer tudo aquilo que eles faziam. Qual é o seu nome? E aliás, essa tradição continua até hoje em algumas igrejas. Né? Algumas igrejas que você vai, se acontece isso aqui que está acontecendo com Jesus, o cara aparece endemoniado no meio da congregação, manifesta lá, o que eles fazem? Não, traz aqui para frente. Aí traz aqui, como é o seu nome, demônio? Você está vendo que não falei nada. Eu não falei nada. Então você chega e traz o demônio aqui na frente, tem toda aquela entrevista com o demônio. Por quê? Porque eles acreditam que você tem que dominar o demônio, e você vai dominar o demônio se você souber o nome dele. Mas os teólogos eles vão discutir aqui o seguinte, que o que o demônio está tentando fazer aqui é exatamente isso com Jesus. Por quê? Se você voltar aqui para o versículo 24, o que queres conosco, Jesus de Nazaré?
é um título humano de Jesus. Jesus era conhecido humanamente como Jesus de Nazaré, Jesus, o filho do carpinteiro, da cidade de Nazaré. Mas note que ele não para em Jesus de Nazaré. Vieste para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus. Então ele vai usar dois títulos aqui para Jesus. O título dele humano e o título dele divino. Ele é o Santo de Deus, o Filho de Deus. E o demônio sabe muito bem quem é Jesus. Então ele está tentando aqui usar de uma fórmula mágica, de um encantamento para ter poder sobre Jesus, para que Jesus não o atormente. Mas Rodrigo, isso não está escrito no texto, mas tem outras instâncias que isso acontece, por exemplo, no capítulo 5 do livro de Marcos, que nós ainda vamos ver, no versículo 7, a palavra usada ali, quando Jesus tem encontro com aquele demônio em específico, o demônio ele fala assim, no original ele vai falar assim, eu te conjuro, Jesus, que era uma palavra especificamente usada dentro de encantamentos demoníacos, no primeiro século. Então ele está conjurando Jesus a não me atormentar. Você não me atormenta, Jesus. Você não me atormenta. Então eles acreditavam nisso, nessa ideia de que você precisava ter o nome do demônio para você poder controlar aquela entidade. Agora, ele fala aqui, ele faz uma pergunta para Jesus, viestes para nos destruir, e ele fala, eu sei quem tu és, o Santo de Deus. E nota essa construção que ela é muito especial e muito diferente. Ele fala, olha, você veio para nos destruir, e depois ele fala, porque eu sei quem você é, o Santo de Deus. O demônio aqui, diferente de todas aquelas pessoas dentro daquela congregação, daquela sinagoga, ele entende muito bem de reino espiritual. E ele é o único que consegue entender e ver quem Jesus é de verdade. E quando ele entende quem Jesus é, ele vê quem Jesus ele entende uma coisa que ninguém mais entende naquela congregação. Se ele é o Santo de Israel, se ele é o Santo de Deus, se ele é o Filho de Deus, o que vai acontecer conosco? O que vai acontecer comigo? Por quê? Porque a presença santa de Jesus, a presença santa de Deus, ela é fatal para pecadores. Lembra de Isaías no capítulo 6, quando Isaías tem uma visão do trono de Deus, que é uma visão de Cristo no Antigo Testamento? Ele vê a glória de Jesus assentado no templo, e ele olha para aquilo, e os anjos se cobrindo e declarando, santo, santo, santo é o Senhor. Qual é a primeira coisa que Isaías proclama, que sai da boca de Isaías? Ai de mim, pois sou um pecador, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram a Deus. A primeira coisa que Isaías declara, quando ele vê a santidade de Deus, a primeira coisa que ele vê é a sua imundícia, o seu pecado, e ele fala, ai de mim. É exatamente isso que está acontecendo aqui com esse demônio. Ele olha para o Santo de Deus, ele fala, ai de mim, você veio para nos destruir? Ele entende que não apenas para ele, e aqui, quando ele fala, vieste para nos destruir, no plural aqui, a gente pode interpretar isso aqui de duas maneiras, ou este homem está endemoniado com muitos demônios, ou ele está falando de todas as pessoas na congregação, porque todos nós, se nós não estivermos cobertos com o sangue de Jesus, se nós não formos purificados, redimidos, justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, ai de nós. A presença de Jesus, o Santo, no meio de pecadores, é devastadora, e o demônio, ele tem essa sensibilidade, essa clareza no seu entendimento, você veio para nos destruir, porque você é o Santo de Deus, pecadores não ficam na presença de Deus. Agora é interessante notar que, depois disso, Jesus fala para ele, quieto, cala a boca e sai dele. Note que Jesus, ele não usa nenhuma fórmula mágica, note que Jesus, ele não faz nenhum encantamento, note que Jesus não traz o cara aqui na frente e fala assim, como que é o seu nome, demônio?
O que você veio fazer aqui hoje? Jesus não faz nada disso, porque Jesus ele tem autoridade para dar uma ordem, e o mundo espiritual vai obedecer, e eles vão ter que obedecer. Então isso causa mais espanto ainda do que o primeiro momento de ensino de Jesus. Eles já estavam espantados com o ensino de Jesus, que não era normal, mas agora ele tem poder para expulsar demônios, sem nenhum tipo de encantamento, sem nenhum tipo de mágica, sem nenhum tipo de artimanha, sem entrevista com o demônio. Ele ordena e os demônios saem. Quem é este homem que faz um negócio desse? Que até o mundo espiritual obedece. Quem é este homem? E é essa pergunta que Marcos vai colocando no nosso coração, e no coração daquelas pessoas que viviam no tempo de Jesus. Agora, se você notou na nossa leitura aqui, você vai ver que o texto começa dizendo que Jesus pregava ou ensinava, ele chegou na sinagoga para ensinar, e ele expulsou demônios. Na segunda parte, na segunda passagem que nós lemos, Jesus aqui, ele está curando e expulsando demônios. Mas o texto termina, ele começa e termina, dizendo que Jesus pregava, ensinava e expulsava demônios. Versículo 39, diz assim: então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. É quase que está sempre junto, Jesus prega e expulsa demônio, prega e expulsa demônio. Qual que é a relação disso? Por que Jesus, quando Jesus prega, ele expulsa demônios? Basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, quando é pregada a palavra de Deus, quando a palavra de Deus ela é pregada verdadeiramente, genuinamente, os nossos demônios vão ser expostos. Quando a palavra de Deus é pregada, a nossa imundícia, o nosso pecado vai ser exposto. Quando a palavra de Deus é pregada, a nossa necessidade de salvação, de transformação, de cura, de libertação, vai ser escancarada. Quando a palavra de Deus é pregada, os nossos demônios vão ficar à tona, para nós podermos enxergar cada um deles, porque nós vamos ser confrontados com a palavra de Deus. Vai expor, a palavra de Deus vai nos cortar, a palavra de Deus vai expor quem nós somos. Em segundo lugar, só a palavra de Deus tem poder para expulsar esses demônios da nossa vida, para transformar a nossa vida e para nos libertar da opressão de Satanás. Então, em primeiro lugar, quando nós pregamos a palavra, os demônios são expostos. Mas em segundo lugar, a palavra de Deus não apenas expõe, a palavra de Deus não apenas traz à tona, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus traz um novo para as nossas vidas, porque Ele corta, mas Ele também cura. Sempre que a palavra de Deus é pregada, existe transformação. A palavra de Deus pode fazer essas coisas. Agora, a partir do versículo 29, o texto vai falar sobre a palavra de cura aos enfermos, e Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, e tudo que Ele faz, tudo que Jesus faz, é pelo poder da sua palavra. Jesus exerce autoridade pelo poder da sua palavra. Versículo 29, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, de novo, isso aqui é muito, muito importante. Jesus se aproximou dela, tomou-a pela mão, e ajudou a levantar-se. Ele não fala nada, ele entra na casa, tudo é transformado. Ele pega ela pela mão e ela está curada. A febre a deixou e ela começou a servi-los. E o que Marcos quer nos ensinar? Por que esse relato está aqui? Nós precisamos entender qual que é a relação da febre.
Diferente de como nós entendemos a febre hoje, o que é a febre? A febre, ela é um sintoma de uma doença, ela não é uma doença, ela é um sintoma de uma doença. Alguma coisa no nosso organismo está causando a febre. A febre é um sintoma, nós precisamos descobrir qual que é a doença, qual que é a raiz, qual que é o problema que está causando a febre. Mas para eles não era assim. A febre, ela era tida como algo, como um castigo de Deus, como uma maldição de Deus. Por quê? Porque se você abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que Deus ele vai prometer castigar Israel se eles quebrassem a aliança, se eles desobedecessem. E uma desses castigos é a febre. Então eles acreditavam que a febre era um castigo dado por Deus por quebra da aliança ou por desobediência. Por quê? Alguns dos rabinos deles escreveu que qualquer um poderia atear fogo e colocar fogo, como foi colocado fogo para Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem. Qualquer um pode atear aquele fogo e qualquer um pode apagar aquele fogo. Mas eles continuam e eles criam que só Deus pode colocar fogo de dentro para fora. Só Deus pode atear fogo dentro de nós, que é a febre. E só Deus que pode apagar essa febre. Então a febre era vista como um castigo de Deus. E quem senão Deus para apagar esse fogo? Essa era a crença, essa era a visão deles. É por isso que Marcos está colocando isso aqui. Jesus não está apenas curando uma febre, ela vai lá, pega e dá um Tilenol para a pessoa. Pega lá alguma coisa que tira a febre, dá lá para aquela. Não é assim, eles olham a febre completamente diferente de nós. Para eles a febre tem todo um contexto teológico por trás disso. Só Deus pode livrar alguém disso. Só Deus pode. Mas o que isso quer dizer para mim e para você? Qual que é essa relação entre essa febre e essa cura com o Evangelho de Jesus Cristo? É essa. Por mais difícil, por mais dolorosa, por pior que fosse a febre que a sogra de Pedro estivesse passando, por mais que ela estivesse queimando por dentro, essa não era a pior febre que ela sofreria. Jesus ele não veio apenas para curar as nossas febres, o nosso queimar de dentro para fora. Jesus veio para lidar com a única febre, com o único fogo que poderia realmente nos destruir, que é o fogo da ira de Deus. Porque por pior que fosse a febre da sogra de Pedro, existia sobre a vida dela um fogo muito pior que a eternidade não apagaria. Jesus ele veio não apenas para curar a febre dela, Jesus veio para transformar a vida dela e lidar com o fogo da ira de Deus que estava sobre a vida dela, que estava sobre a minha vida, que estava sobre a sua vida, que ele tomou sobre ele na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Então, nós precisamos notar que a salvação chega à casa de Pedro. Por quê? Porque Pedro atende o chamado de Jesus, ouve o chamado de Jesus, ele segue Jesus, ele encontra com Jesus na praia, Jesus chama, vem e me segue, e ele segue. Então, o Evangelho, a graça, a transformação que alcançou a vida de Pedro, alcançou a vida da casa dele. Quando Jesus alcança as nossas vidas, Jesus ele quer entrar na nossa casa e fazer a diferença na nossa casa. Jesus ele alcançou a sua vida, ele quer alcançar e entrar na sua casa e transformar a história da sua casa. Ele não quer apenas tirar você, ele quer tirar toda a sua família. Agora, em terceiro e último lugar, a palavra de Jesus dependia da oração. Da oração. E esse para mim é um dos textos que mais me assusta em toda a Bíblia. Por quê? Porque o versículo 35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Onde ficou orando. Por que esse texto me assusta? Porque quando eu vejo a vida de oração
do Filho de Deus, e eu olho para a minha vida, eu fico desesperado. Se o Filho de Deus levantava de madrugada para buscar o Senhor, para estar sozinho com o Senhor, se ele passava noites em vigília de oração diante do Senhor, e ele é Deus, ele é o Filho de Deus, o que eu tenho que fazer? Aí eu olho para a minha vida de oração e falo assim, gente, a minha vida de oração é ridícula. Se o Filho de Deus orava dessa maneira, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer? Nós não oramos porque nós não entendemos algumas coisas. A primeira delas, nós não entendemos que a oração é aquilo que nos dá vida. Vou dar um exemplo para você. Imagina que todas as terças-feiras à noite, você precisasse tomar um remédio. E esse remédio ele é distribuído aqui nessa igreja, toda terça-feira, às 7 horas da noite. Você vem aqui, você toma esse remédio, e você vai embora. Mas se você não tomar esse remédio, um dia que seja, uma terça-feira que seja, naquela mesma terça-feira você cai morto. Você viria todas as terças-feiras aqui buscar o remédio? Sim ou não? Você falharia alguma terça-feira? Bom, se você falhasse uma delas, era só aquela que você ia falhar. Se nós entendemos isso, se a nossa vida dependesse de um remédio para que nós continuássemos a viver, nós não buscaríamos tomar esse remédio diligentemente, não importa quantas vezes na semana, quantas vezes por dia, nós não faríamos tudo o que nós tivéssemos que fazer para tomar esse remédio, nós não ajustaríamos a nossa agenda, nós não ajustaríamos o nosso dia a dia, nós não ajustaríamos os nossos afazeres para poder estar no lugar que nós precisamos estar para tomar esse remédio. Por quê? Porque a nossa vida depende disso. Uma das coisas que nós não entendemos com relação à oração, é por isso que poucos irmãos têm estado aqui terça-feira, é que a nossa vida depende completamente da oração. Você só vai levar Deus a sério e a oração a sério quando você entender que toda a sua vida depende da oração. Da oração. Sem oração, nós não ficamos de pé. E é interessante porque ele fala desse relato, dessa expulsão de demônios aqui, em todos os relatos aqui, por todo lugar aqui, e aliás por todo o evangelho. Por quê? Para demonstrar a realidade da batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias, e que nós nem nos atentamos para isso. Nós vivemos a nossa vida ignorando o mundo espiritual, pensando assim, não existe demônio, não existe anjo, eu vivo de qualquer jeito, não tem problema. Mas não era assim que Jesus vivia. Ele confrontava demônio após de demônio, depois de demônio, e mais demônio. Por quê? Porque a nossa vida, a vida do crente é uma vida de batalha espiritual constante. E você não vence a batalha espiritual com meios carnais. Nós vencemos pela oração. Pela oração. Eu te espero na terça-feira para orar. Mas Jesus então ele busca esses momentos de oração para demonstrar o quê? O que Marcos quer mostrar? Por que Marcos relata que Jesus ele parava para orar e mostra a vida de oração de Jesus? Para nos ensinar várias lições, mas uma delas nesse texto, a função nesse texto é essa, para mostrar que Jesus não era um curandeiro, Jesus não era uma pessoa que fazia milagres por fazer milagres, e que ele tinha autoridade em si mesmo, toda a autoridade vinha de Deus, ele dependia da sua conexão com Deus, era o Espírito Santo que guiava os passos de Jesus, ele fazia o que ele fazia, porque o Espírito Santo tomava e dava graça para ele fazer o que ele precisava fazer, ele era cheio do Espírito Santo, ele fazia o que ele pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então o que Marcos quer deixar claro aqui, Jesus ele não vive uma vida de independência de Deus, fazendo o que ele quer, o jeito que ele quer, a hora que ele quer. Ele quer mostrar que Jesus não está curando enfermos, expulsando demônios pelo poder dele mesmo, nele mesmo, apesar de ser Deus, mas lembre-se que Jesus ele vai se esvaziar,
vai tomar a forma de homem, como nós, e vai depender completamente do Espírito Santo para fazer tudo o que ele faz. O que Jesus quer nos ensinar? Que o Espírito Santo habita em nós, e nós podemos vencer essas batalhas, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas isso vai depender da oração, vai depender de vida íntima com Deus, porque o poder não está em você. Diferente de algumas, né, Bruno? De alguns lugares que você vai poder ir, e vão falar, o poder está em você, a capacidade está em você, você pode, você consegue, você tem tudo dentro de você, para você vencer. Certo, Bruno? Não, você não tem nada dentro de você para você vencer. Se tem alguma coisa dentro de você para você vencer, se chama Espírito Santo de Deus, e só Ele. Mas não extinguam o Espírito que habita em vocês, sejam cheios do Espírito Santo. Isso vem com a oração, isso vem com o poder de Deus. Agora no versículo 37 é interessante, que o Pedrão chegou com a galera, e o Pedro chega para Jesus, e o que ele fala para Jesus quando ele encontra Jesus? Todos estão te procurando, todos estão te procurando. E qual que é a resposta de Jesus? Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que eu vim. Jesus, todo mundo está te procurando. Jesus, o negócio está dando certo. Você foi lá, você fez aquele monte de milagre, o negócio aconteceu, a sua fama está se espalhando, o seu nome está ficando conhecido, Jesus. É isso que a gente queria, esse é o nosso momento, Jesus. Bora lá, para você fazer mais coisa. Agora sim eu vou tirar a barriga da miséria, até que enfim eu vou parar de ser esse pescador miserável, e vou ser reconhecido, famoso. Cara, eu vou ter mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Esse é o meu momento. Bora lá, Jesus. Mas o problema de tudo isso aqui é que eles estão querendo empurrar uma agenda para Jesus, uma agenda humana. Eles querem empurrar uma agenda de reconhecimento e de fama que Jesus nunca veio para ter. Eles querem colocar para Jesus uma agenda humana. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele não obedece à sua agenda. Jesus, ele não obedece às nossas agendas. Jesus não obedece a agendas humanas, ele tem a sua própria agenda. E aí, somos nós que obedecemos à agenda de Jesus. Nós não empurramos a nossa agenda para Jesus. Nós obedecemos a agenda que ele tem para nós. Jesus não está nem aí para a agenda de Pedro e da galera toda, e com toda a estratégia que eles têm. Por quê? Porque essas palavras, aquilo eles estão procurando Jesus por causa dos milagres. Eles não estão procurando Jesus por causa da pregação do Evangelho. Eles não estão procurando Jesus por causa do ensino da palavra. Eles não estão procurando Jesus porque eles ficaram maravilhados com o ensino da palavra. Por mais que eles tenham ficado maravilhados, eles estão procurando Jesus por causa dos milagres. Eles estão procurando Jesus porque eles querem milagres. Eles não estão procurando Jesus por quem ele é. Eles estão procurando Jesus por aquilo que ele faz, que é completamente diferente. Mas Jesus, ele não veio para nada disso. Jesus, ele vai deixar claro que a missão dele não era satisfazer curiosos e interesseiros que buscavam apenas para ter as suas necessidades materiais e temporais resolvidas. É isso que ele está falando aqui, quando ele fala, vamos para outro lugar. Jesus, ele não veio para satisfazer o interesse ou a curiosidade dos interesseiros que só o buscam por interesse. Em outras palavras, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, ele não veio para encher a igreja de gente interesseira buscando milagre. Jesus não veio para encher a igreja de gente buscando por alivio temporal e material.
Jesus ele veio para nos salvar. Jesus ele veio para nos transformar. Jesus ele veio para nos levar para um outro padrão de vida. Jesus ele veio para nos apontar para aquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Jesus ele não veio para encher uma igreja de gente que está aqui para buscar ele por aquilo que ele pode fazer. Ele não veio para isso. Ele veio para pregar, para ensinar o evangelho do reino de Deus, pois o reino de Deus é chegado. E essa mensagem e essa tarefa continua até hoje. A minha missão, a minha tarefa, meus irmãos e minhas irmãs, não é vir aqui prometer para vocês que os problemas de vocês vão ser resolvidos, que Jesus vai fazer os milagres que vocês precisam ou querem. A minha tarefa é vir aqui pregar o evangelho com fidelidade. A minha tarefa é vir aqui dizer: arrependam-se e creiam, pois o reino de Deus é chegado. E Ele tem vida nova para vocês. Ele tem transformação, Ele tem cura, Ele tem libertação. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Essa é a mensagem do evangelho. Nós viemos para pregar o evangelho, não para satisfazer curiosos e interesseiros. Agora, mas e os milagres, Rodrigo? Então não vai acontecer milagre? Então nada vai acontecer? Bom, hoje eu estava entrevistando os novos membros aqui. Eu parei para conversar com eles ali durante algum tempo, e eu só preciso de um pouco de tempo para ouvir os milagres que Deus vai fazendo. Deus não faz mais milagres? Lógico que Ele faz, Ele é Deus. O fato de você estar sentado nesse lugar aqui hoje já é o maior milagre da história. Deus converteu um coração igual ao seu, que não temia, que não amava, que não queria saber de Deus. O fato de você pegar esse livro aqui, antes você não entendia, agora você entende. Quer milagre maior do que esse? O milagre da ressurreição, o milagre da salvação. Esse é o maior milagre da história. Deus continua operando esse milagre todo dia. Ah, mas Rodrigo, isso aí é legal, mas e os outros? Mas eu queria saber dos outros. Deus então não faz mais milagres? Sim, Ele faz milagres. Mas nós precisamos entender que os milagres são uma consequência de andarmos com Jesus. Os milagres são uma consequência de andarmos com Jesus. Os discípulos de Jesus andavam com Ele. O que mais eles viam? Milagre. Por que eles viam milagre? Porque onde Jesus está, tudo é transformado. Onde Jesus vai, por onde Ele passa, tudo é mudado, tudo é transformado. Pessoas são libertas, pessoas são salvas, pessoas são curadas. Jesus continua fazendo milagres hoje, através da sua palavra. Quando nós pregamos a palavra de verdade, ela vai transformar, e ela vai continuar fazendo milagres. Mas os milagres não são um fim em si mesmo. Nós não buscamos Jesus por causa dos milagres, nós buscamos Jesus por causa de quem Ele é. E os milagres são consequência da nossa vida. E se eles acontecerem, glória a Deus. Se eles não acontecerem, glória a Deus. A consequência da nossa vida, de andar com Jesus, são os milagres. Mas se nós temos ou não temos, não faz diferença, porque o grande milagre da nossa vida é termos Jesus. Só a palavra de Deus, então, tem autoridade e poder para transformar vidas, libertar pessoas, expor demônios e salvar-nos da ira de Deus, trazendo reconciliação com o Senhor. Jesus não deseja ser procurado ou adorado por uma multidão que não compreende a sua missão e o verdadeiro propósito da sua vinda. Jesus, Ele não aceita qualquer tipo de adoração. Ele não aceita. Os seus seguidores reconhecem a seriedade do compromisso, a dedicação exigida, a urgência do chamado, a profundidade do comprometimento e as implicações e transformações que acompanham aqueles que querem seguir a Jesus. Você quer seguir a Jesus? Tem um preço. Você quer seguir a Jesus? Jesus, Ele vai transformar
a sua vida. Existe um comprometimento, existe agora um novo zelo, existe um novo foco, as suas prioridades são transformadas. Seguir a Jesus não é falar que eu sou seguidor de Jesus e a sua vida continua do mesmo jeito. Vai mudar e vai transformar a nossa vida. Ele vai transformar a nossa vida. Agora, para encerrar, a palavra de Deus transforma, a palavra de Jesus transforma. E ela continua transformando hoje. Quando Jesus fala, pecadores são transformados em seguidores de Jesus. Quando Jesus fala, os demônios saem, eles não podem ficar. Quando Jesus fala, os enfermos são curados, o diagnóstico médico é transformado. Quando Jesus fala, o ventre se enche. Quando Jesus fala, homens são reconciliados, são transformados. Quando Jesus fala, tudo na nossa vida é transformado. E Jesus continua falando ainda hoje, através da sua palavra. E o nosso chamado é proclamarmos e vivermos a palavra de Deus. Amém? Eu queria chamar os meus irmãos que estão de plantão hoje, no Ministério de Louvor, e nós vamos participar desse momento tão sublime, maravilhoso, que é a ceia do Senhor.